Olá, hoje eu vim aqui, contar para vocês uma experiência que eu vivi com Deus, uma experiência que eu tive, que foi o jejum de Daniel, que aconteceu do dia 14 de outubro até o dia 3 de novembro, que foram 21 dias, onde eu me propus a estar fazendo o jejum de Daniel, que é um jejum baseado, na história de Daniel, que está lá no livro de Daniel, que começa lá no capítulo 1, onde fala quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e ele escolheu alguns jovens, pediu, às penais, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Ele exigiu que fossem jovens, sem defeitos, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria. Lá no versículo 4 diz assim, no capítulo 1: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E lá no versículo 5 fala, que o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Ou seja, aqueles jovens eles iam se alimentar do próprio manjar que o rei se alimentava, porque eles estavam ali com um propósito, que o rei queria que eles aprendessem, e ele pediu àquele homem para que escolhesse a dele, aqueles jovens, Inclusive no meio desses jovens estava Daniel. E Daniel, lá no versículo 8, vai dizer assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho. Daniel, ele era servo, do Senhor Jesus, antes de qualquer coisa. E ele determinou no seu coração que ele não iria se contaminar de jeito nenhum com os manjares do rei. E aí que começa todo o propósito, Então, eu estive esses 21 dias fazendo o jejum de Daniel. Não foi 100% como o de Daniel, porque por conta, de algumas limitações minhas enquanto ser humano, porque também eu estava trabalhando, eu não tive como ficar esses 21 dias somente buscando, orando e jejuando, Então, eu tive que estar fazendo as minhas atividades normais, cotidianas, todos os dias, e essa foi a parte mais difícil. Mas eu tentei chegar mais ou menos o mais possível próximo do que inspira o jejum de Daniel, Que no caso de Daniel, ele se alimentava apenas de frutas, verduras e vegetais, é o que fala aqui no livro de Daniel, E ele não se alimentou com nenhum daqueles manjares e nem bebida que o rei oferecia para aqueles jovens. E é tanto que lá no versículo 8, no final do versículo vai dizer que, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aquele homem que era responsável por cuidar daqueles jovens, da sua alimentação. Daniel chegou até ele e pediu para ele permitir que Daniel não comesse daqueles manjares. E disse, no versículo 10 fala assim: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Ele questionou a Daniel, que se ele ficasse sem se alimentar bem, poderia transparecer que ele estava abatido, e ele ficou com medo, de ser chamado a atenção, porque ele estava responsável por a alimentação daqueles jovens. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias.
fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Daniel pediu 10 dias de início, né? Pediu que ele fizesse tipo uma experiência de 10 dias. Se naqueles 10 dias eles provassem que eles estavam conseguindo, que eles não estariam abatidos, então ele ia prosseguir, né? Se alimentando apenas de legumes e água e não dos manjares e nem do vinho que o rei bebia. E ali, né, aquele homem aceitou a proposta de Daniel, porque quando é para Deus cumprir um propósito na minha vida e na sua, Ele vai nos dar estratégias. E independente do lugar onde você esteja, sempre Deus vai colocar alguém como instrumento, né? Ali, no caso de Daniel, foi aquele homem. Aquele homem, Deus usou aquele homem para que ele pudesse, né, de certa forma, ajudar Daniel a seguir aquele processo sem comer dos manjares que o rei oferecia. E aí vai contar toda a história, né, toda a experiência de Daniel, mas eu estou mostrando aqui o início porque o tema, né, é o jejum de Daniel. E aí eu vivi essa experiência durante 21 dias, como eu falei, né, no início, e Deus fez grandes coisas na minha vida. Durante esse processo, todos os dias, né, eu recebi instruções para que eu tinha como se fosse uma tarefa diária, que eu tinha que fazer essa atividade todos os dias, onde nessa atividade iriam ser trabalhadas 5 áreas da minha vida. Primeiro, a espiritual, depois, relacionamento, financeira, a minha vida financeira, desenvolvimento pessoal, 5 áreas da minha vida. Todo dia eu tinha uma atividade a realizar. E a principal a primeira seria a espiritual. Então eu comecei a fazer todo dia devocional, né? E a orar 3 vezes ao dia. Comecei orando 5 horas da manhã, 10 da noite e meia-noite. Durante esse processo, né, de jejum. E eu vetei, né, alguns alimentos, como fiquei comendo só verduras, legumes e cereais, né? Tirei tudo que era industrializado, todo tipo de carne, tudo que era de origem animal, eu tirei da minha alimentação. E assim, os 3 primeiros dias foram os dias mais difíceis, porque eu tive, né, uma abstinência por coisas com doce, né? Eu não tenho tanta dificuldade com a alimentação para retirar, mas o doce pesou, porque eu senti muita falta do doce. E um dia eu lembro que eu cheguei do meu trabalho e eu entrei na minha cozinha. Quando eu entrei, eu vi logo, tinha um pedaço de doce de frente para mim. E eu, quando eu vi aquele doce, parecia que ele sorria para mim. Então, assim, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque você sacrificar, né, o seu desejo da carne para fortificar o espírito não é fácil, mas é algo assim que vai modificar a sua vida. Vai modificar a sua vida, vai te transformar de uma forma que você nunca mais será o mesmo. Posso te dizer porque essa experiência, ela me trouxe muitas coisas positivas, né? Principalmente na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus, né? Que é a base, né, da nossa vida, é Deus. Que quando nós nos relacionamos com Ele, com intimidade, tudo na nossa vida muda. Porque quando eu priorizo, eu digo, Senhor, Tu é a minha prioridade. Porque nós costumamos priorizar tudo. Porque hoje nós vivemos, né, uma vida corrida, agitada, onde nós temos muitos afazeres todos os dias, todo mundo trabalha, todo mundo tem muitas obrigações, exigido muito de nós, né, na sociedade, na família, aonde quer que a gente vá, nos é cobrado muito. E nós temos na nossa cabeça que nós temos que dar conta de tudo. Mas nesse dar conta de tudo, muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano. Porque nós achamos que Deus, primeiro eu vou fazer minhas coisas, vou para o meu trabalho, né? Vou fazer minhas obrigações. E Deus
quando eu tiver um tempo, eu vou lá e falo com ele. E não é assim. Isso faz muita diferença na nossa vida. Essa questão da gente priorizar Deus em primeiro lugar. Eu estou aqui relatando para vocês porque é um testemunho o que eu tenho para falar, né? Desses dias que Deus me despertou para estar fazendo esse propósito. E a primeira coisa que Deus começou foi a mexer na minha vida. Mexer em coisas. Tirar coisas de lugar, colocar em outra. Fazer primeiro aquela bagunça para depois arrumar. Isso não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, porque nós seres humanos, nós queremos ter o controle, né, de tudo. Muitas das vezes nós não aceitamos, nós entregamos os nossos problemas, a nossa vida, nós dizemos que entregamos ao Senhor, mas nós queremos sempre colocar a nossa mão. Nós queremos sempre dar o nosso jeito de resolver. Quando tem um problema, a gente quer porque quer resolver. E existem coisas que não é para nós resolver. Existem coisas na minha vida e na sua vida que só Deus pode resolver. Só que nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte de buscar, de priorizar Ele, para que Ele possa estar vindo realizar na minha vida e na sua aquilo que só Ele pode. E o que é da nossa alçada, que é para nós quem fazer, nós devemos fazer sim. Nós não podemos deixar para Deus o que nós podemos fazer. Então foi algo que eu aprendi durante esses 21 dias de propósito. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Que Deus já havia colocado isso no meu coração há uns dias atrás. Eu já havia sido incomodada, né, pelo Espírito Santo. Eu sentia, como é que você se sente incomodado? É como se uma voz falasse dentro de você, faz isso. Você fica com aquilo aqui direto, faz isso. Aquele negócio te cobrando. E enquanto você não faz, você não tem paz. E eu estava sentindo essa cobrança, né, de Deus. Essa cobrança de eu tinha que mudar o meu relacionamento com Deus. Eu tinha que priorizar o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E aquilo estava me incomodando ao ponto de me consumir. De consumir a minha paz interior. Então eu tive que tomar uma decisão. E aí eu iniciei, né, o propósito. E durante a primeira semana, nossa, eu fui muito assim, muitos levantes, né? Porque como eu falei, eu tinha que trabalhar normal todos os dias, mesmo estando no propósito. E era difícil, porque me ofereciam muitos alimentos. Eu nunca passei por esse processo de tanta gente me oferecendo coisas para comer, sabe? Coisas assim que eu considerava manjares, porque não era coisas comum do cotidiano, era sempre comidas mais saborosas aos nossos olhos, né? Como salgados, bolos, essas coisas assim que chamam mais a atenção. E ali eu coloquei no meu coração, não, eu não vou comer, porque eu estou no meu propósito. E sempre eu dizia, não, obrigado, não quero. Mas a persistência era grande, entendeu? E eu entendi como o mundo espiritual, ele é real. Muitas das vezes a gente acha que não é, mas só quando a gente vive uma experiência dessas é que a gente consegue abrir os nossos olhos espirituais e ver realmente como que funciona. E uma das coisas que o Espírito Santo me incomodou, né, que eu tinha que ter o meu momento com Deus todos os dias, que eu tinha que reservar, o meu primeiro momento do dia seria para Ele. E eu reservei na minha casa um canto, né? Um lugar específico para me estar buscando. E eu quero mostrar para vocês que quando eu estava orando, né? Senhor, como é que eu vou organizar esse ambiente? Como é que o Senhor quer que eu faça? E primeiro eu fui perguntar para o Senhor como é que Ele queria esse ambiente. E Deus falava no meu coração, você tem espaço na sua casa. Então tira um lugar específico onde você não seja incomodado durante o período que você for orar, porque se você for analisar, quando você começa a buscar, a orar, aparece tudo no mundo para, na hora da oração, tirar o seu foco, para que você não consiga estar ali de joelhos, orando ao Senhor. E eu, né, coloquei no meu coração, vou organizar, Senhor, esse lugar secreto, esse lugar de adoração ao Senhor, onde só eu vou estar lá no horário em que eu determinei buscar o Senhor. E aí eu tinha um quarto na minha casa, né, que não tinha utilidade, porque ele, quando meu pai morava comigo, era dele,
Mas meu pai foi embora e ficou vazio. Só tinha algumas coisas, então Deus colocou no meu coração para mim ir lá e organizar. Então eu fui lá e fiz o meu cantinho de oração, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar por quê? Vou mostrar para vocês entenderem parte desse processo que eu estou passando, tá bom? Vamos lá. Então, gente, aqui é o quarto, né, que eu estou falando. Então, eu separei esse lado. Ó, aqui eu coloquei, né, esse relógio que eu tinha usado esse relógio para um outro momento, numa festinha de criança. E eu tava com esse relógio aqui guardado, então eu coloquei porque o relógio simboliza o quê? O tempo. Então aqui eu marquei os meus horários de oração. No fim de semana eu oro meio-dia, porque eu estou em casa. E 5 da manhã eu pintei, né? E 10 da noite. Durante a semana, como eu trabalho, eu oro às 5 da manhã e às 10 da noite. E às vezes meia-noite. Então, o 12 simboliza 12 horas do dia no fim de semana e meia-noite, que é o horário que eu estou em casa. Aqui eu coloquei, Deus me deu um tema para esse local. Que tema? Eu havia assistido um filme, né, que se chama Quarto de Guerra. E ali naquele filme eu aprendi também sobre você ter um lugar secreto. E eu já assisti esse filme acho que umas 3 vezes. E cada vez que eu assisto, eu tenho uma interpretação diferente. E sempre que eu buscava na minha memória como vai ser o tema desse quarto. E Deus falava, quarto de guerra. E aí eu coloquei, né, as letrinhas com o nome, fiz e coloquei quarto de guerra. Aqui são as anotações que eu vinha fazendo do jejum de Daniel. Todos os dias eu tinha uma tarefa para fazer, né, como eu falei para vocês, onde iria trabalhar a minha vida espiritual, a minha saúde, o relacionamento e o desenvolvimento pessoal, certo? E o financeiro também. Então, cada dia aqui foi o primeiro dia, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, e aí vem, todos os dias eu fui colocando. Aqui do outro lado já foi o final. Já foi os últimos dias, né, de jejum. E aqui eu coloquei uma foto da minha família, porque eu venho aqui todos os dias apresentar para o Senhor a minha casa, a minha família, né? Coloquei uma foto da minha família. Aqui eu coloquei o nome orar, né? E ali aquele banquinho. Ali aquele banquinho é para o convidado principal, que é Jesus. Ali tem uma caixinha de som que eu coloco os louvores para mim ficar ouvindo, orando através do louvor também. E aqui esse tapete, que é aqui onde eu me derramo, né? Aonde eu apresento tudo para o Senhor. Ali eu deixo um caderninho de anotações, que quando eu leio a palavra, aquilo que o Senhor vai me direcionando, eu vou colocando lá no caderninho, fazendo as minhas anotações diárias, né? Então é isso, eu queria mostrar para vocês entender parte desse processo que o Senhor tem trabalhado na minha vida. E aqui, gente, nesse lugar, Deus já fez grandes coisas na minha vida. Esse é só uma parte, né, do testemunho do que Ele tem feito, do que Ele tem realizado. Mas não tem como eu contar tudo, porque senão ia ficar muito longo o vídeo, né? Mas eu estou tentando contar nos mínimos detalhes, destacando o principal. E assim, Deus me fez viver várias experiências durante esses 21 dias. Eu comecei a sentir uma presença de Deus na minha vida como nunca, sabe? Teve dias que foi muito forte. Teve dias assim que eu vivi o sobrenatural de Deus, sabe? De uma forma que eu nunca havia vivido e nem experimentado. E também Deus me fez passar por processos que eu jamais acho que passaria se eu não tivesse me colocado à disposição dele, né? Como Deus revelou coisas que estavam em oculto durante o decorrer desse processo de jejum. Deus foi me revelando coisas através de sonho, através da palavra dele, certo? Através de profecias.
através de eu sentir, porque Deus me fazia sentir a presença dele. Por mais que eu não visse, mas eu sentia, sabe? Quando você sente que Deus está ali, que o Espírito Santo está ali, você sente a presença. Isso é uma coisa assim que não tem explicação, não tem como a gente explicar, entendeu? Só tem como você sentir. E um dia eu estava orando meia-noite, de joelhos. De repente, eu senti um sono. Eu acho que eu dei até um pequeno cochilo durante esse momento de oração. Quando eu levantei, né? Eu deitei para dormir. E eu adormeci, acabei adormecendo. No dia seguinte, quando eu acordei 5 da manhã para orar, que eu peguei meu celular, né? Que despertou, tinha uma mensagem. E essa mensagem foi uma revelação. Enquanto eu estava orando meia-noite, de joelhos, o Espírito Santo foi lá, incomodou alguém. Alguém que estava tentando fazer o mal contra a minha vida. E aquela pessoa entrou em contato comigo para dizer que estava sendo incomodada pela minha oração. Gente, essa foi eu acho que essa foi uma das maiores experiências que eu vivi durante esse jejum. Porque às vezes a nossa fé é muito pequena. Às vezes a gente diz que acredita nas maravilhas de Deus, mas às vezes nós somos incrédulos, porque às vezes nós não acreditamos no que o Senhor pode fazer através da minha vida e da sua vida. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, que nós não acreditamos que Deus pode agir através da minha vida e da sua vida. E eu quero te dizer que Ele pode sim. Que nós não estamos aqui só de passagem na terra. Nós viemos aqui com uma missão. E que essa missão ela vai se cumprir na minha e na sua vida se você der lugar ao Espírito Santo. Se você se colocar no propósito, na presença, debaixo da graça dele. Vai se cumprir. Só depende de mim e de você. Essa experiência, ela mexeu muito comigo. Sabe? Ela me quebrantou. Me desestruturou assim emocionalmente, espiritualmente falando, porque eu não acreditava. Por mais que eu estivesse ali, eu acredito no poder da oração, mas foi preciso acontecer algo sobrenatural para que eu entendesse, compreendesse o quanto isso é precioso, o quanto a oração ela é poderosa. Quando você se dobra, quando você está de joelhos dobrados, o céu se move. O mundo espiritual, gente, ele é real, não é brincadeira. A gente não tem noção dessa dimensão. É preciso estar na presença para que a gente possa entender o quanto isso é real. O quanto o mundo espiritual, ele é real na nossa vida. Por mais que nós não vejamos, nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. Mas se você se colocar na posição que o Senhor quer, você vai viver experiências incríveis com Deus. Ele vai te revelar o profundo e oculto. Aquilo que você não consegue ver externamente, Ele vai te revelar se você se colocar na posição. Então, assim, essas foram algumas das experiências que eu vivi. E no 16º dia de jejum, eu vivi uma outra experiência que marcou a minha vida espiritual também, sabe? Que eu vinha do meu trabalho, simplesmente eu fui trabalhar e eu estava vindo andando. De repente, eu levei uma furada no pé, do nada. Eu estava caminhando e quando eu coloquei meu pé para dar o próximo passo, eu fiquei ali presa, não consegui sair do lugar. E quando eu tentei puxar meu pé, eu estava presa, não consegui sair. Deus permitiu que eu levasse aquela furada. E naquele dia eu fui para a UPA. A UPA, né, aqui da cidade que eu moro, eu fui para a UPA. E chegando lá, eu fui para ser atendida por conta desse pé. Mas ela estava assim, ó, lotada de pessoas. Eu nunca vi a UPA daquele jeito, como estava naquele dia. E ali eu fiquei e eu não fui chamada, mas de repente aconteceu uma situação e aquilo começou a me incomodar. Eu escutei um choro, né, de uma criança e aquilo começou a me incomodar, me incomodar. No início eu achei que fosse porque estava tomando medicação, mas depois aquilo começou a me incomodar e eu fui me aproximando daquele lugar, né? Quando eu me aproximo daquele lugar,
algumas pessoas comentando. Era uma criança que estava em observação, porque aquela criança ela estava passando por uma dificuldade espiritual. O problema dela não era físico, não era doença, não era material, era espiritual. E eu fiquei ali, né, orando em espírito, e de repente saiu alguém da sala e eu fui conversar com aquela pessoa e a pessoa me explicou que aquela criança ela estava endemoniada, né? Estava passando por um processo espiritual muito forte, o qual os médicos não estavam conseguindo lidar, porque o mundo espiritual não, a medicina nunca vai conseguir. Se não for oração e jejum, e o poder de Deus é isso. Não tem outra coisa que resolva, entendeu? Então, uma moça que estava do meu lado falou que eu era, né, serva do Deus Altíssimo. E ali, pouco tempo depois, uma enfermeira veio e me chamou para me orar naquela criança. E eu nunca havia orado em uma pessoa para um processo de libertação assim, né? Eu sou acostumada a orar na minha casa, na igreja, mas orar em uma pessoa endemoniada, eu tinha passado por essa experiência. Eu ainda liguei para o meu pastor, né? Fiquei aperreada, não vou mentir, porque aquilo que eu falei, muitas das vezes a gente não acredita que Deus pode nos usar, que nós podemos ser instrumento dele. A gente é incrédulo. E ali eu temi, mas eu não podia negar o Deus que eu sirvo. Eu não podia dizer, não, eu não vou orar. Não, eu disse, eu vou orar sim. Eu temi em mim, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá autoridade, não deixa eu envergonhar o teu nome. E ainda liguei para o meu pastor, mas ele foi, mas antes dele chegar eu tive que orar, porque o negócio estava pesado mesmo. E eles vieram me pedir socorro, as enfermeiras, o médico veio pedir ajuda para mim, que sou serva do Senhor, para orar. E eu entrei ali naquele quarto e eu orei. E ali eu vi Deus operando, sabe? Através de uma simples oração. E eu entendi o processo de eu ter levado a furada no pé. Porque eu saí dali sem ser atendida. Eu não tomei um comprimido, nada. O médico não me chamou, eu não fui atendida. Eu saí de lá, já era quase 11 horas da noite e eu não fui atendida. Ou seja, Deus me levou lá porque eu tinha que orar pelaquela criança. Olha o trabalhar de Deus, como é forte o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós não entendemos, mas Ele sabe. Ele sabe como trabalhar. Então hoje eu quero te dizer, eu estou contando esse testemunho para que a sua vida seja edificada. Que se você se encontra em um momento de luta espiritual, de guerra espiritual, as armas que você tem que usar é o jejum e a oração. Não tem para onde correr, não tem médico, não tem psicólogo, não tem ninguém na medicina que possa trabalhar no mundo espiritual da tua vida. Não existe ninguém que possa resolver esse teu problema a não ser o Espírito Santo, o Senhor. Então, hoje eu venho aqui te fazer esse convite. Se você quer ser transformado, se você quer ser liberto, toma uma atitude. Muda o teu comportamento. Comece a priorizar Deus em primeiro lugar na tua vida, porque só assim você vai conseguir vencer as batalhas espirituais. Só através do jejum, oração e joelho no chão. Esse é o caminho. Então, guarda essa palavra, esse testemunho, que ele sirva para te edificar, para que você possa ser transformado e que você possa entender que não há outro caminho a não ser o Senhor. Ele é o caminho. É só através dele que nós vamos conseguir vencer. Fica na paz, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver o sobrenatural de Deus, assim como eu tenho vivido. Amém?